A graça e a paz. Bem-vindos ao podcast de estudos do pastor Elton Mello. Olá, Gerê! Hoje a gente vai mergulhar num estudo do pastor Elton Mello que, olha, fala diretamente ao coração da igreja. Com certeza. O título é A Igreja Abençoada pelo Pastor segundo o Coração de Deus. E é um texto, assim, baseado no capítulo 13 de Hebreus. Foi preparado para um momento muito especial, que é a posse de um pastor. Exatamente, Marília. E o pastor Elton Mello já começa com uma imagem, nossa, muito poderosa. Qual imagem? Ele descreve um viajante, sabe? No fim da tarde, vendo um pastor em meio à neblina. Sei. E o pastor, ele não gritava. Ele só chamava as ovelhas com a voz. E elas o seguiam. Que cena! E o mais marcante é que quando uma ficava para trás, ele pessoalmente voltava. Ele mesmo. Ele mesmo. A tomava nos braços e a recolocava no caminho. Que cena marcante, Gerê. É a ilustração perfeita de como Deus cuida da sua igreja, o seu rebanho, né? Exato. E é com essa imagem em mente, então, que o estudo convida a gente a entender o que a Bíblia, ali em Hebreus 13, ensina sobre essa relação. Entre líderes e a congregação, né? Isso, um caminho de maturidade, de honra e, principalmente, de missão. Bom, o primeiro ponto que o pastor Elton Mello destaca é justamente a necessidade da gente enxergar o pastoreio como um presente de Deus. Não como um cargo, um emprego. Exatamente. E a razão para isso é muito séria, Marília. A igreja lida com o que é eterno, lida com almas. O texto de Hebreus 13, versículo 17, diz que os líderes vigiam por vocês como quem deve prestar contas. Essa parte, prestar contas, é muito forte. É fortíssima. Não é um cargo, como você disse, é uma responsabilidade, assim, imensa diante de Deus. E o versículo 7 desse mesmo capítulo nos dá as marcas, né, de uma liderança saudável. São 3 ações que a igreja deve ter. Quais são? Lembrem-se, considerem, imitem. E eu acho fascinante porque isso mostra que a liderança deixa rastros visíveis, sabe? Rastros, gostei disso. É, a palavra que foi anunciada, uma vida que pode ser observada e uma fé que pode ser imitada. Com certeza. E essa liderança ajuda a igreja a não se perder, sabe? Em modismos, em coisas passageiras. Mantém o foco em Cristo. É uma âncora. É uma âncora. Como diz o versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o estudo até cita o puritano John Owen, Ah, sim. que descreveu o alvo do pastoreio como cuidar das almas, preservá-las do mal, instruí-las e conduzi-las com segurança ao descanso eterno. Nossa, que definição completa, não é só pregar no domingo. De jeito nenhum. É proteger, ensinar, guiar. Em resumo, então, quando Deus dá um pastor a uma igreja, Ele está oferecendo direção, proteção, alimento espiritual e um caminho para o amadurecimento. Exato. E as aplicações práticas que o pastor Elton Mello sugere para a igreja são: primeiro, receber esse cuidado com gratidão. Segundo, valorizar a pregação da palavra. E terceiro, entender que Deus está preparando uma colheita. Entende? Não está só organizando uma estrutura. Certo. Agora, o estudo se volta para a parte que cabe ao rebanho, né? A igreja. Isso, a resposta da igreja. E Hebreus 13 é extremamente prático sobre isso. Pois é. O versículo 17 continua dizendo: obedeçam e sejam submissos para que façam isso com alegria e não gemendo, o que não traria proveito. Essa é uma lógica espiritual muito clara, não é, Gerê? Muito. Uma igreja que honra seu pastor, que facilita o ministério, gera alegria. E por outro lado, E, por outro lado, uma igreja que resiste sem um motivo justo cria um peso, um gemido, como o texto diz. e esse gemido acaba se tornando um prejuízo espiritual para ela mesma. É impressionante. Exatamente. O que não traria proveito para a igreja. E o texto não para por aí. Logo em seguida, no versículo 18, vem um pedido que é fundamental. Orem por nós. Orem por nós, ou seja, a forma bíblica de se relacionar com o pastor inclui submissão à liderança piedosa, cooperação, mas, de forma indispensável, intercessão constante. O pastor Elton Mello traz 2 citações muito fortes aqui. A primeira é de Richard Baxter,
que alertava aos ministros que o exemplo de vida não pode, de jeito nenhum, negar a mensagem pregada. A vida tem que ser o primeiro sermão. O primeiro sermão. E a outra é de Charles Spurgeon, que disse a pastores: toda a vida pastoral será afetada pelo vigor da sua piedade. Ou seja, a espiritualidade precisa ser real, né? Tanto no pastor quanto na igreja. Tem que ser real. E o estudo lista até umas formas práticas de a igreja viver essa honra. Ah, isso é bom. Primeiro, ouvir com um coração ensinável. Isso já é um desafio. Um grande desafio. Segundo, proteger a unidade, não trocando a comunhão por preferências pessoais. Nossa, isso é crucial hoje em dia. Terceiro, orar com constância pela santidade, sabedoria e alegria do pastor. Quarto, servir junto, entendendo que a missão é de todo o corpo. E último? E, finalmente, cuidar da reputação do ministério, tratando os líderes e os conflitos com honra. Chegamos, então, ao fruto de tudo isso, Gerê. Quando o pastor está em sintonia com Deus e o rebanho está conectado a essa liderança. O resultado é uma igreja saudável. Exato. E uma igreja saudável não vive para si mesma, mas para cumprir a sua missão. É isso. O final de Hebreus 13 traz uma bênção poderosa. Ali nos versículos 20 e 21. Uma bênção que amarra tudo. Amarra tudo. Diz que o Deus da paz é quem os capacita com tudo que é bom para fazerem a vontade dele. Ou seja, Deus não apenas chama, ele equipa. Exatamente. A unidade, então, não é só um clima bom na igreja, sabe? Não. É o ambiente onde Deus derrama capacitação. E o pastor Elton Mello, citando Spurgeon de novo, ele alerta que sem uma vital piedade e um humilde andar com Deus, a igreja não se mantém saudável. O papel do pastor é justamente esse, puxar o povo para o centro. Para o que importa: santidade, doutrina, oração. Serviço e missão. E qual a missão principal? O estudo é claro, né? É alcançar vidas com o evangelho, formar discípulos e conduzir pessoas ao descanso eterno em Cristo. Uma igreja alinhada com seu pastor e os dois com Cristo se torna mais madura. Mais curada, mais missionária. E mais frutífera. E para fechar essa parte, Marília, o estudo propõe alguns compromissos. Compromissos de unidade que geram colheita. Eu gostei muito dessa parte. Eu também. O primeiro é: eu priorizo a comunhão acima das minhas preferências. Poderoso. O segundo, eu sustento a visão, não disputo o volante. Isso fala sobre confiança na liderança. Fala muito. O terceiro, eu transformo crítica em intercessão. Esse é radical. É radical. Quarto, eu abro minha casa, minha agenda e meu coração para servir. Tira a missão de dentro do prédio da igreja. Exato. E o último, que resume tudo, eu vivo para que uma vida encontre Jesus. Que estudo profundo, Gerei. A conclusão que o pastor Elton Mello nos deixa é que a posse de um pastor não é um evento isolado, mas o início de um pacto de maturidade. Um pacto, é isso. É Deus unindo um homem chamado para cuidar de almas e uma igreja chamada para cooperar com alegria. E o resultado dessa aliança é saúde espiritual, é direção e, o mais importante, a salvação de vidas. Com certeza. Que a bênção final de Hebreus 13 seja mais que uma leitura para nós, mas um destino profético. Que Deus nos capacite para fazermos a sua vontade e realize em nós o que lhe agrada por Jesus Cristo. Amém. E para ter acesso a este e a outros milhares de estudos para o seu crescimento espiritual, convidamos você a acessar o site do pastor Elton Mello, www.alcancevitória.com. Até o próximo podcast dos estudos do pastor Elton Mello. Fique na paz do Senhor.